Oi, crianças! Bem-vindas a mais uma videoaula! E sabe o que a tia Fábia está fazendo aqui? O bolo que eu vou dividir com vocês quando a gente voltar lá para o Colégio Dinâmico. Sim, esse bolo vai ficar muito gostoso, porque eu sou expert em fazer bolo, tá bom? Espero que vocês gostem no dia lá que a gente for degustar, tá bom? Bem, crianças, brincadeiras à parte, hoje é a nossa primeira aula de matemática, né, nesse segundo bimestre. Então, essa situação do bolo, ela vai colaborar comigo e com vocês para que vocês possam aprender a respeito de fração. Sim, fração. É um assunto que você vai abrir lá na sua apostila, tá bom? Lá na página que tem essas criancinhas aqui, ó. Página 2 de matemática. Depois você vai se deparar com esse texto aqui, né? Muito interessante, que fala, que tem como título O Mistério do Sono. O Mistério do Sono, você vai conhecer isso. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a minha lousa. Eu tenho aqui a sequência dos números naturais, né? Que nós conhecemos. Número 1, 2, 3, até aqui no 9, né? A sequência dos números naturais é que nós conhecemos. E nós temos aqui o nome de alguns alunos, tá? Os outros que não estão, por favor, não fiquem com ciúmes não, tá bom? Eu tenho aqui o nome da Maria Júlia, eu tenho o nome do Pedro, do Azaf e da Isabela. Sim, por que eu escrevi o nome desses alunos aqui? Porque vamos imaginar que eu já fiz o bolo, que o bolo já está feito, que o bolo já está pronto para ser consumido. E eu vou levar esse bolo para degustar com esses alunos aqui. E fracionar, crianças, é isso, é dividir algo com outras pessoas. Ou seja, eu vou dividir um todo. Quem é o todo? O bolo. Eu vou dividir com esse grupo de pessoas que eu apresentei aqui para vocês, esse grupo de crianças. Então, a fração, ela tem a ver com divisão. Fracionar é dividir. Não sabe quando a mamãe compra aquela barra de chocolate? Aí ela chega em casa, né? Ela tá ali abrindo o pacotinho. O que a gente fala para a mamãe? Mamãe, dá um pedacinho. Então, dar esse pedacinho é dividir. E a fração, ela tem a ver tudo com divisão, ok? Então, vamos lá. Bom, para a gente representar a fração, a gente precisa aqui, ó, dos números. E esses números, cada um tem ali uma função dentro da fração. A representação fracionária, crianças, é representada por 3 itens que eu vou mostrar para vocês. Primeiro item é o numerador. O numerador, ele é o número que eu vou pôr para representar o bolo. Então, quantos bolos eu fiz? Eu fiz um bolo, ok? Eu vou trocar o pincel. Eu fiz um bolo. O número 1, dentro da fração, se chama numerador. Vou pôr esse tracinho. O nome desse traço é traço fracionário. O nome desse traço é esse, tá? Bom, existe o terceiro item da fração, que é o denominador. O denominador vai ser composto aqui pela quantidade de crianças que eu convidei para comer o bolo. 1, 2, 3, 4. Numerador. Denominador. Ok? Continuando. Tá, já formamos a fração em cima das informações que nós já tivemos ali, abordamos o bolo, a quantidade de crianças que queriam comer o bolo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos números, né? Conforme a ocupação dele dentro da fração, tá bom?
Os números que ficam no numerador, pode ser o número 1, 2, 3, eles são chamados da forma aí natural, habitual que nós usamos, né? Se aqui é 1, se aqui for 7 é 7, se aqui for 18 é 18, tá bom? Agora, quando esses números ocupam a função de serem o denominador dentro da fração, a nomenclatura muda. E aí você vai precisar estar atento a essas situações, tá bom? Então, bem aqui nós temos o número 4 como denominador. Lá no seu assunto, né, você vai perceber que dentro da sua apostila você encontra ali os nomes desses números quando estão presentes no denominador. O 4, ele se chama quarto. Como eu faria a leitura dessa fração aqui na lousa para vocês? 1 quarto, ok? Então, dentro da tabela que você vai ver lá na sua página 4, você vai conhecer ali que o 2 se chama meio, que o 3, quando está no denominador, se chama terço, que o 6, quando está no denominador, se chama sextos, e aí vai. Tem ali uma tabelinha que você vai ler e vai aprender o nome de cada um desses números quando eles estiverem no denominador, tá bom? Outra situação que eu quero que vocês prestem bem atenção, crianças, é que essa sequência que eu coloquei para vocês vai até o 9. Porém, quando o seu denominador for o 10, você vai chamar ele de décimo. Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, essa fração, 2 décimos. Se o seu denominador for o 100, você vai chamar ele de centésimo, tá bom? Se o seu denominador for o 1000, você vai chamar ele de milésimo, tá bom? Então, toda vez que a fração tiver o 10 no denominador, eu vou chamar o nome do número e o denominador de décimo. Ah, mas não é 10, é 100, então é 2 centésimos. Ah, mas não é 100, é 1000, então é 2 milésimos, ok? Outra questão sobre os denominadores é o seguinte. Vamos imaginar que o denominador é o 11. Exemplo, 11. Não chamamos a fração dessa forma. O correto é chamar o nome de cada um desses algarismos numéricos e a palavra avos. Essa palavra aqui, ó, avos. Não é avós não, tá? Porque a palavra avós tem acento agudo. E avos dentro da matemática não tem. Então, se o teu denominador for um número acima do 10, você vai chamar o nome desse número mais a palavra avos. Olha aqui, 11 avos. Ah, mas aqui não é 11. Aqui é o 42. 42 avos. Ah, mas aqui não é 42, tia Fábia. Aqui é o número 19. 19 avos, ok? Espero que tenham compreendido essa parte e aguardem aí a próxima parte da explicação. Beijo! Oi, crianças, continuando com a nossa aula de matemática, estão lembrados da questão anterior? Eu havia feito um bolo para dividir ali com um grupo de alunos. E sobre essa quantidade de alunos, sobre esse quantitativo, formamos uma fração. O numerador da fração é 1 e o denominador é 4. Então, formamos a fração 1 quarto. E isso aqui é uma fração, sim, representada com algarismos, ou seja, ali ela está representada com números. Mas existem outras formas de representar a fração que você precisa relembrar, coisa que você aprendeu lá nas séries anteriores, e aqui agora você vai relembrar e pôr em prática novamente a experiência ali de representar as frações através de ilustração. E uma coisa que você sempre vai ver dentro dos assuntos de frações
é o emprego das formas geométricas, né? O trapézio, o quadrado, o retângulo, o triângulo, o círculo principalmente, né? O círculo, lembrou pizza, né? Olha só, vamos lembrar lá do bolo, né? Eu tinha um bolo. Vamos imaginar que isso aqui é o meu bolo, né? O meu bolo é esse aqui. Meu bolo. Aqui, ó. Esse é meu bolo. Esse é o bolo que eu fiz e que eu dividi para 4 alunos. Então, você percebe aqui que o bolo, ó, ele está dividido, né? E você sempre vai precisar analisar essas formas geométricas para poder trabalhar ali a divisão, a interpretação dos desenhos fracionários, tá? E isso você vai ver muito lá na sua apostila, na sua atividade. Daqui a pouquinho, tá? Beijo! Oi, crianças! Continuando com a nossa aula de matemática, tem aqui 2 alunos do 5º ano, o Matheus e a Maria Júlia. E bem aqui do lado dessa belíssima jarra que eu desenhei, né? Por favor, não ri do meu desenho. Tem o nome deles. Significa o quê? Ora, a gente estava comendo um bolo e o bolo é sólido, né? A gente precisa ali de um líquido para consumir um alimento sólido. E aí eu fiz a jarra do suco de maracujá. Só que aí, ó, chegaram mais 2 alunos. Quantos eu tinha aqui anteriormente? 4. Aí chegaram mais 2 alunos. Então, essa jarra de suco aqui é uma jarra de suco que precisa ali ser dividida com 6 alunos agora, né? 6 alunos. Olha aqui a fração formada, 1/6. 1/6. Bom, quando o teu numerador for o número 1, você pronuncia ali o denominador no singular. 1/6. Mas haverão outros denominadores. E aí você pode ali, de acordo com a tabelinha que você vai ler lá no assunto, empregar o plural. Tá bom? Vamos imaginar aqui que a fração era 2 do numerador. Então, 2/6. Ok? Espero que tenham compreendido. Prestem atenção na outra etapa da explicação, tá bom? Oi, crianças, continuando com a nossa aula de matemática, que está super animada. Vamos continuar com o assunto fração. Lembra ali da parte anterior da aula, eu estava explicando para vocês que as frações, elas vão ali, ora serem representadas por números apenas, ou ora também ali representadas por ilustrações que você precisa ali saber interpretar. Agora, vamos olhar ali a questão das interpretações dos desenhos fracionários. Como eu falei para vocês, eles envolvem ali as formas geométricas e geralmente você vai ver ali figuras geométricas circulares, né? Quadriláteros lá, né? Então, assim, você precisa ali saber interpretar esses desenhos ali para formar a fração, a leitura ali correta sobre cada uma delas. Não é difícil, preste atenção na aula, você já viu esse assunto em séries anteriores, mas não fique em pânico. Nós vamos colocar em prática e tudo que nós aprendemos ao longo aí do nosso ciclo de estudos, ok, meus amores? Vamos lá. Eu desenhei aqui uma forma geométrica na lousa para vocês, que vocês aí estão vendo aí de casa. Só que assim, você precisa ali montar o numerador e o denominador em cima deste desenho aqui, certo? O que você percebe? Que ele tem ali partes coloridas. Então, você precisa ficar atento ali a 2 regrinhas. Para você formar uma fração em cima de desenhos fracionários, você precisa lembrar que, primeiro, para você formar o numerador, você precisa conferir a quantidade de partes pintadas dessa figura que você está ali analisando. Vamos olhar essa aqui que eu desenhei? Quantas partes coloridas eu tenho? 1, 2, 3. Então, eu vou formar como numerador, aqui, ó, pondo o número 3.
Eu pus o número 3 porque eu tenho 3 partes coloridas. A quantidade de vezes que essa forma geométrica foi dividida será o teu denominador. Então, essa forma geométrica aqui que eu desenhei tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Então, esse será meu denominador. 3 sextos. Acabei de formar a fração 3 sextos. Ok? Por que eu formei a fração 3 sextos? Porque a quantidade de partes pintadas da figura foram 3. Por que eu escrevi o número 6 como denominador? Porque a quantidade de vezes que essa forma geométrica foi dividida foi 6 vezes. Então, a atividade lá, ora vai te pedir para fazer a interpretação desses desenhos, formar a fração e formar a leitura da fração, tá bom? E fazer a leitura da fração significa escrever em palavras a fração. Lembre-se, e aí vai precisar, por favor, escrever ali com o português corretinho, tá bom? Espero que tenham compreendido. Lembre-se, nem sempre as formas fracionárias que você vai ver na sua atividade serão retangulares, circulares. Existem ali outras formas geométricas, mas a metodologia de interpretação é essa, tá? Que você acabou de ver e que você vai exercitar lá na sua atividade. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!